A história de Warcraft. Mas afinal, como foi criado o universo de Warcraft? A origem do universo. Na verdade, ainda não se tem uma prova concreta sobre como surgiu. Alguns textos indicam que foi criado através de uma explosão cósmica, o Big Bang, e os planetas foram repartidos na grande escuridão pelos titãs. Seres extremamente fortes, poderosos, vindos das mais distantes partes do cosmo, enquanto outras fontes indicam que foi criado por uma única entidade poderosa, um deus, assim como o manual de Warcraft 3 diz. Mas uma coisa não se pode negar: os titãs estiveram no universo de Warcraft e moldaram os mundos. Mas afinal, quem são esses titãs? Titãs são deuses colossais com pele metálica, vindos dos lugares mais distantes do cosmo. Eles vieram e batalharam nos mundos que encontraram. Todos os titãs formam o Panteão, que é uma organização de titãs, uma elite. Os principais membros dessa elite são Aman'Tu, o Grande Pai, Eonar, a Titã da Vida, Norgannon, o Guardião da Sabedoria, e Khaz-Goroth, o Formador, Titã Criador do Mundo. Eles moldaram as terras dos mundos, criaram as montanhas, os mares, os céus, lindas atmosferas. Seus planos eram de criar a ordem, distante do caos. Deram forças para as raças primitivas trabalharem. Apesar dessa teoria ser mais aceita, também existe a teoria dos Taurens, que o mundo foi criado pela Mãe Natureza, Mother Earth. E ainda outra lenda que diz que o mundo foi criado pelos deuses antigos, os Old Gods, e após isso destruído pelos titãs. O mundo criado pelos titãs sofria de ataques constantes de entidades extradimensionais, oriundos de um redemoinho inferior. O caos inferior era uma dimensão etérea de magias caóticas conectada a diversos mundos, lar de infinitos seres malignos que tinham como propósito destruir a vida e devorar as energias vivas do universo. A fim de não ceder o mal, os titãs acharam uma forma de combater essa ameaça dos demônios. E esse meio de lidar com as coisas tinha um nome: Sargeras. Sargeras era o titã mais poderoso do panteão. Há milênios ele viajava pelo universo, destruindo demônios e defendendo as criações dos seus irmãos. Sargeras foi enviado para destruir os demônios chamados de Eredar, magos negros conhecidos por usar seus poderes para corromper os habitantes dos outros mundos, transformando-os em demônios. Sargeras, depois de uma terrível batalha com eles, conseguiu-os finalmente banir do mundo. Mas essa luta trouxe a Sargeras sequelas. Aos poucos, sem menos perceber, o titã estava caindo lentamente nas trevas que combatia. Cada vez mais a corrupção foi tomando conta de Sargeras, até que foi enviado para lutar contra outra raça de demônios, os Nathrezim, chamados Cavaleiros do Terror. Essas criaturas corromperam milhares de cidades, consumindo as almas de seus habitantes e escravizando seus corpos. Sargeras os derrotou facilmente, mas em contraponto foi totalmente corrompido por eles. Estando corrupto então, Sargeras perdeu a mente e a razão de sua missão. Havia desacreditado em um mundo pacífico proposto por seus irmãos e começou a pensar que a única forma possível de se viver era o caos. Então deixou seus irmãos, culpando-os pela fraqueza de querer um universo civilizado, e decidiu acabar com todas as criações, e para isso criou um exército de demônios e criaturas banidas dos mundos que os titãs forjaram. Cego pelo ódio e com uma aparência diferente, ele recrutou seus antigos inimigos, os Eredar e os Nathrezim, aliando-se a eles. Da raça Eredar, Sargeras escolheu 2 tenentes, Kil'jaeden e Arquimonde. Kil'jaeden passou a comandar os Nathrezim para continuar a corromperem e matarem as outras raças do universo. Arquimonde escolheu como mão direita um dos piores cavaleiros do inferno, Menelrath, e com sua ajuda reuniu um exército de demônios com um único objetivo: destruir toda a vida. Quando Sargeras havia completado seu exército, ele lhe pôs um nome: The Burning Legion, a Legião Ardente. Com os ideais diferentes de Sargeras, os titãs prosseguiam com sua tarefa de moldar os mundos. Encontraram então um mundo que futuramente seria chamado de Azeroth. Enquanto estavam a moldar esse mundo, confrontaram forças elementais malignas chamadas de deuses antigos, ou Old Gods. Eles tinham um exército dirigido por 4 generais: Ragnaros, Cavaleiro do Fogo, Terazani, a Rocha-Mãe, Akir,
o Cavaleiro da Morte e Neptulon, o Caçador dos Mares. Embora eles fossem muito poderosos, eles não tiveram chances contra os titãs e foram banidos a um plano abismal, aprisionados. Durante a Guerra dos Elementais, os titãs criaram raças para ajudar no trabalho. Os Titanidae eram criaturas de rocha viva e gigantes do mar, movendo-se nos oceanos. Eles moldaram os mundos até que ficasse perfeitamente evoluído. No centro do continente, criaram a Fonte da Eternidade, um lago místico nos qual as criaturas do continente poderiam retirar energia para evoluir e prosperar. E a estes continentes deram o nome de Kalimdor. Antes de partir de Azeroth, os titãs escolheram os 5 dragões mais poderosos e transferiram a eles o seu poder para proteger Azeroth de todas as ameaças. Os 5 receberam o nome de os Grandes Aspectos. Ementhul, que era o Grande Pai, deu parte de seu poder para Nosdormu, o dragão de bronze, de modo que esse dominasse o tempo. Nosdormu, por sua vez, tornou-se o Grande Eterno. Eonar, a Titã da Vida, deu parte do seu poder para Alexstrasza, a Dragoa Vermelha, para proteger a vida. Alexstrasza foi coroada Rainha dos Dragões e foi-lhe dado domínio sobre sua espécie. Eonar deu também parte do seu poder para a irmã de Alexstrasza, Ysera, a Dragoa Verde, para domínio da natureza. Ysera cairia num sonho eterno e assim seria conhecida como a Sonhadora. Zelaria pela natureza no seu reino onírico, o chamado o Sonho Esmeralda. Norganon, o Guardião da Sabedoria, cedeu seu poder para o dragão azul, Malygos, o qual seria o tecedor de feitiços e protetor da magia arcana. Khazgoroth, o Formador, titã criador de todo o mundo, cedeu parte do seu poder para o dragão negro, Neltharion, conhecido como o Guardião da Terra. Com esses grandes aspectos protegendo Azeroth, os titãs puderam finalmente partir e moldar os outros mundos.